Salve Maria e São José, que alegria! Vamos lá, meu povo, mais um dia de meditação, de entrega, de batalha, tudo de bom, né? Tudo de bom servir a Deus com nossas vidas. Essa é a maior missão de todos nós que estamos. Tia Vilma, bom dia! Que estamos aqui na caminhada rumo ao céu, que tomamos a firme decisão, né, de querer o céu e de tomar posse daquilo que Deus nos deu. Ele nos deu, através do batismo, esta herança, a possibilidade de chamarmos Deus, Criador do céu e da terra, de Pai. E se Ele nos deu, nós deveríamos viver todos os dias de nossas vidas como aqueles que obedecem, que amam e que servem ao Pai com as suas vidas. Nós precisamos testemunhar com as nossas vidas o Deus Todo-Poderoso que habita em nós e que nos deu tudo, todos os dias. O ar que a gente respira, a possibilidade de ver. Um dia, eu conversando com o Senhor, Ele falou assim: eu sou um homem muito rico. E eu realmente estava pensando que Ele estava se referindo a dinheiro, posses, né? E aí, continuando a conversa, ele falou assim: você sabe qual que é a melhor viagem que a gente pode fazer na vida? E aí eu já estava imaginando que ele ia falar algum país muito bacana. E aí eu falei: não, qual? Ele falou: a viagem da minha cama até o vaso sanitário todos os dias de manhã. Essa é a melhor viagem que eu faço na minha vida. Eu parei para pensar, eu falei: gente, eu nunca dei graças a Deus por, ao acordar, poder ir ao banheiro imediatamente e fazer as minhas necessidades. E é algo que acontece todos os dias. E eu nunca dei graças a Deus por isso. E aí ele estava me contando justamente que ele tem um filho que desde sempre, desde que nasceu, né, era impossibilitado de andar. E assim até hoje. Ele está com 30 anos e ele não pode ir ao banheiro a hora que ele quer, principalmente na hora que acorda. Então essa é um olhar muito lindo daquilo que é extraordinário na nossa vida ordinária. Então que nós possamos, neste dia, 5º dia, o dia das máximas de Jesus Cristo, que nós possamos abrir nossos corações com toda alegria de sermos hoje, né, aqueles que Deus despertou para viver esse grande mistério que é o dia de hoje. A eternidade é o hoje, não está nem no passado nem no futuro. E nesse momento nós precisamos nos entregar a este Deus tão poderoso e viver no dia de hoje a santidade que Ele nos dá, através da graça santificante, mas também que vai ser alcançada pelo meu esforço de negar as minhas próprias vontades tão corrompidas e de me abrir e entregar totalmente às coisas que Deus propõe e que sonhou quando Ele me fez. Deus sonhou com o dia de hoje na nossa vida. Que lindo, né? Vamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pessoal, sempre vocês vão ver eu começando com o VN Creator Espíritos, mas se vocês quiserem, né, se vocês quiserem acompanhar o livro e fazer só no final também pode, tá? É que eu prefiro fazer no início porque eu acho que a gente conversa com ele primeiro, é bom, né? Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis,
fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. As máximas de Jesus Cristo. Vamos lá. A oposição entre as máximas do mundo e as de nosso Senhor vai fixar-me no horror ao espírito diabólico do século e no propósito de me afastar decisiva e definitivamente do inimigo, de todo o bem. O espírito de Jesus é de pobreza, doçura, fome, sede de santidade. Ele se reflete maravilhosamente em Maria, o formoso espelho da justiça. 1. Tomando-me pela mão, Maria leva-me junto à montanha das bem-aventuranças, onde me aponta Jesus e me ensina, Minha mãe, avivai em meu coração a fé, para que eu possa ouvir o mandamento do reino de Jesus e ajuste minha vida a essa doutrina celeste. Primeiro ponto. Bem-aventurados pobres de espírito. Deixa eu abaixar um pouquinho. É isso, gente. É que minha voz hoje tá difícil. Aí com o som não dá para escutar, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Não devo procurar os bens deste mundo, senão na medida em que eles me são necessários e úteis ao cumprimento dos meus deveres. Se nosso Senhor permitiu que os tenha em abundância, não prenderei aí meu coração. Salmo 16, versículo 11. Se ao contrário, ele me priva desses bens, agradecerei a Deus a felicidade maior que tenho de não os amar, pondo em perigo minha eterna salvação. Em comunhão com os meus irmãos, falo-ei participar da minha riqueza ou da minha pobreza. Somente então serei deveras feliz. Minha consagração a Nossa Senhora transferirá todas as minhas posses à Virgem Maria. Não terei mais espírito de propriedade, serei, portanto, pobre de espírito. Quando quiser dispor de alguma coisa, deverei pedir autorização à minha mãe e minha senhora, considerando-me simplesmente um fiel econômico de tudo o que eu tiver. Feliz, mas inteira dependência, e possuirei o reino de Deus. Serei senhor dos tesouros verdadeiros. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas é de fato o que ela faz na sua vida. Depois da consagração, você vai ser chamado todos os anos a renovar a sua consagração. A hora vai te transformando. Você vai se sentir tão livre, tão feliz, tão possuidor das coisas do céu, que você pode até achar isso estranho, porque é algo que a gente nunca pensou ao longo de toda a nossa vida. Mas é algo tão transformador, tão forte e tão real, que vocês vão lembrar e vão falar: não é que ela fez isso mesmo? É muito top. Segundo ponto. Bem-aventurados os mansos. Contra o egoísmo feroz dos mundanos, o Espírito de Jesus é de imensa caridade, de doçura, de mansidão. É preciso ter paciência, benignidade, não ter inveja, não agir precipitadamente, não se irar, não alimentar nenhuma ambição, não procurar os próprios direitos, mas somente os dos outros, pensar bem de todos, tudo suportar, condescender de tudo, menos do pecado. 1 Coríntios, versículo 13. Por amor de Deus, em união com Jesus, a imitação do Redentor que deu a sua vida por nós, a exemplo de Maria,
que consentiu a imolação de seu Jesus por amor dos outros seus pobres filhos míseros? Minha consagração vai aproximar-me do trono de Nossa Senhora. Há de vizinhar-me também de sua caridade. E ganharei a terra do meu coração. Despido de egoísmos rancorosos que promovem as guerras, a terra do coração de meus irmãos, vencido pela doçura que traz a paz verdadeira. Ganharei a terra do meu coração, despido do egoísmo rancoroso que promove a guerra. A terra do meu coração, de meus irmãos. Ganharemos a terra do coração dos nossos irmãos, vencidos pela doçura que traz a paz verdadeira. Quando nós, vivendo nesta terra, nos colocamos a ter raiva de alguma situação ou de alguma pessoa, por muito ela ter feito o mal, lembremos de quem de fato nós devemos ter ódio. É do encardido. Porque o ser humano, ele foi feito para o céu. E se ele está num caminho de ira, maldade, devassidão, ele está só sendo uma vítima, nesse sentido, não vítima que eu estou dizendo assim, coitadinho dele, não é isso, porque a gente sabe que o demônio não pode tomar posse da vida de ninguém que esteja na presença do Senhor, né? Que esteja se abrindo a Deus, mas a gente tem que pensar com compaixão de que estes nossos irmãos que estão nessa situação, eles estão sendo manipulados pelo encardido e pelos seus anjos, né? Pelos demônios. E nessa ótica, rezar por eles, que foi a oração que Deus nos pediu, né? Ontem, rezai pelos seus inimigos. Amai, não foi isso que ele falou? Amai aqueles que vos perseguem. Reze por eles. Aqui. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos têm ódio. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filho do vosso Pai que está no céu, o qual fez nascer o seu sol sobre bons e maus e vir a chuva sobre justos e injustos. Então, quando Deus nos pede isso, é porque Ele sabe que só assim nós seremos de fato filhos deles. Porque é normal que o filho copie os pais, não é isso? É normal que nós copiemos os pais. Por isso que a gente sempre fala para os pais, olha, o falar convence, mas é o exemplo que arrasta. Então não adianta nada você falar para a criança não fazer aquilo se você faz. Então é natural que o filho copie o pai. E para nós copiarmos o nosso Deus, precisamos amar a todos. Amar e rezar por todos. Não nos cabe saber quem é filho de Belial e quem é filho da mulher. Deus colocou esta inimizade, sim, mas não cabe a nós sabermos quem é quem. Cabe a nós amar. Esta é a característica que nos definirá como, de fato, filhos do Altíssimo. E o amor, ele não tem barreiras, ele não julga, ele não impõe. O amor é só o amor, que mesmo diante de toda humilhação, deverá olhar e falar, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Como se vocês fossem os irmãos mais velhos, que olha para o irmão mais novo fazendo besteira e fala, sabe de nada, inocente? Nossa Senhora é nossa mãe, e ela nos amou diante do Filho crucificado, nos recebeu em seu coração imaculado, nos deu tudo, até o seu próprio Filho, de pé. Nossa Mãe dolorosa, ela está por nós até hoje e estará até o triunfo de seu coração,
onde nós veremos ao Cristo retornando em seu poder e glória. Que lindo! Que Deus nos dê a graça de não nos envolvermos com as coisas do encardido, que é todo orgulho, ódio e vingança. Que nós tenhamos um coração limpo desses sentimentos e que deixemos Nossa Senhora colocar e alimentar as nossas almas de todas as virtudes que ela possui. Amém? Terceiro ponto. Bem-aventurados os que choram e desejam justiça. Chorar primeiro os próprios pecados. Anelar depois a santidade, a virtude, como o organismo reclama imperiosamente o alimento. O mundo ensina que não é preciso converter-se, que cumpre não exagerar, porque Deus não pede tanto de nós. Quem já escutou essa frase? Ah, para, né? Deus não está querendo que a gente fique passando fome, não. Deus não está querendo que você fique fazendo penitência, não. Que isso? Deus não pede nada disso. Será? E se tentássemos fazer mais, haveria ilusão e orgulho. Mas Jesus, a divina sabedoria, nos ordena, ao contrário, que choremos os nossos pecados com sincera conversão, que tenhamos fome e sede de justiça e de santidade, que choremos junto com os nossos irmãos perseguidos e sofredores. Felizes lágrimas que lavam os pecados, que edulcoram as penas e aflições, que traduzem os anelos fervorosos do bem e da pátria. Merecerão os supremos consolos do perdão, do mérito e da coroa do céu. Unirei minhas pobres lágrimas às de minha mãe dolorosa, para que ela as torne também em pérolas de preços aos olhos de Deus, para que eu possa comprar meu resgate, meu perdão e o precioso tesouro de todas as virtudes. Ontem foi dia de Nossa Senhora das Dores, a mãe dolorosa, que viveu tanto sofrimento por cada um de nós. E que esses sofrimentos que às vezes nós estamos passando, que a gente é igual dor de dente, né? Ou qualquer outra dor que a gente está sentindo, qual que é a pior dor que a gente sente? A que a gente está sentindo no momento. E aí o que acontece? Nossa Senhora é aquela mãe dolorosa que de pé fica esperando a graça e o amor de Deus sobre toda a humanidade. Ela já sabia. E tem uma passagem no filme da Paixão de Cristo que eu não entendia. E eu pensava, por que ela foi aparecer na hora da flagelação? Eles já tinham parado. Eles já tinham parado de machucá-lo. Mas aí ela aparece e olha para o filho e faz. Tipo, vai, filho. Eles precisam do seu preciosíssimo sangue. E aí Jesus levanta de novo. E aí são mais de 150 chicotadas. E Jesus fica com a aparência devastada. E aí eu pergunto, por que essa cena me incomodava tanto? Porque eu não tinha entendido que quanto mais você se entrega a serviço e a doação do próximo, mais chance você tem de resgatar aqueles que estão caídos. É com o preço do sofrimento que a gente converte, não é só numa oraçãozinha, é de joelho no chão, é com lágrimas nos olhos. Santa Mônica é um exemplo disso, mas tem também Santa Rosa de Lima. Ela tinha dores de cabeça tão fortes. E aí, um dia, Jesus, menino, aparece para ela querendo jogar bola. E ela fala, meu Deus, agora, Jesus, vamos brincar de bola? Ela, tá bom. E aí Jesus faz uma brincadeira com ela. Fala, quem jogar a bola mais alto vai poder fazer um pedido para o outro. Ela, tá bom. Vai primeiro, Senhor. E aí ele joga a bola. E aí ela, com toda a força que ela tinha, ela joga a bola mais alto ainda. E aí Jesus falou, você ganhou. Pode me fazer um pedido. E aí ela fala que eu pare de sentir essa dor.
porque eu não estou aguentando mais. Tá bom. E a dor saiu. Agora é minha vez. Agora é minha vez, né? Agora é sua vez. E aí ela joga a bola. E aí ele, com todo o seu poder divino, joga a bola muito mais alto. Ela vira para ele e fala: o senhor ganhou. E ele responde: a minha vez agora de lhe fazer o pedido. Só que eu quero te fazer esse pedido. Quero muito que você possa atendê-lo. Ela: faça, Jesus, que a sua dor de cabeça volte. Ela: por que, Jesus? Ele fala: porque enquanto você está sentindo estas dores, muitas almas são libertas do purgatório. Então, gente, quando o sofrimento estiver demais, lembre-se que ele tem um propósito. E se Deus está te chamando para o trabalho, fique se sentindo feliz, porque é como um filho que confia no pai, como um pai, né, que confia no filho e fala: faça isso para mim. E o filho, todo feliz, porque está se sentindo útil, se coloca a realizar essa missão. Tenhamos isso, a nossa vida, como missão, e os nossos sofrimentos como dons de Deus. Amém? Mãe de misericórdia, meu auxílio e meu conforto, ajudai-me neste despojamento total de tudo que me prende à terra, impedindo-me o voo para o nosso Senhor. Que eu me desapegue de mim mesmo, sobretudo a fim de que seja fácil e suave para o meu coração o amor compassivo e manso do meu próximo. Fazei minhas as vossas lágrimas, as que derramastes de amor e de desejo de Jesus. Nossa Senhora da Soledade, dai-me intenso anelo de me achar, de tudo despojado, transformado de amor, ardendo de saudade e de desejo de Jesus, que do céu, onde ele se encontra, vosso regaço maternal. Maria, separada de Jesus, na sua compaixão e na sua saudade, dai-me as lágrimas do arrependimento e do desejo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não queirais entesourar para vós tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós os tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não os desterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estarás em trevas. Se, pois, são trevas a luz que há em ti, quão grandes não serão as mesmas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Digo-vos, pois, não andeis inquietos com o que haveis de comer para manter a vida, nem com um vestuário para o vosso corpo. Não é mais a alma que a comida, e mais o corpo que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois vós muito mais do que elas? E quem de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côncavo na sua estatura? E por mais que andais preocupados com o vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. E, no entanto, eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, Deus assim veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos havemos de cobrir. Os gentios são os que se ocupam com estas coisas,
Vosso Pai sabe de todas estas coisas de que tendes necessidade. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão dadas de acréscimo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que nós possamos viver intensamente esta palavra. Gente, esquece tudo. Esquece. Eu sei. Às vezes a gente se vê a julgar o próximo. Desprezar as riquezas da terra não significa não utilizá-las. Não. Deus concedeu a você um relógio muito bacana. Você ganhou, você comprou, porque diante de todas as suas economias, de tudo que você vem planejando, lhe deu condições para isso. Use-o com alegria. Não é isso que Jesus pede aqui, não. Mas Ele pede que a gente use sem apego, sem aquela certeza de que é isso que te define como um homem bom. Porque eu tenho um relógio top. Tá, seu relógio é top, mas ele é uma coisa. A gente ensina as crianças que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. E cada verbo, quando você coloca no dicionário o conceito, gostar está contido no verbo amar, mas amar é mais que gostar. Amar está contido no verbo adorar, mas adorar é mais que amar. Portanto, no verbo adorar está contendo a seguinte definição: prestar culto à divindade. Se eu presto culto à divindade, então quer dizer que eu só adoro a Deus. Ponto final. Eu só falo adorar para Deus. Este verbo eu separo e determino que ele será usado somente para falar do meu Senhor. Mas o verbo amar também eu só irei entregar às criaturas do meu Deus, a tudo que Ele criou, eu amarei. Ai, tia Carol, mas eu posso amar meu cachorro? Claro, mas lembre-se, cachorro é cachorro. Um ser humano é uma alma que Deus colocou nesta terra e Ele sonhou com o agir desta alma na obra dEle. Portanto, nós não podemos ser mais do que o nosso Senhor, mas nós também não podemos deixar de realizar nas nossas vidas o sonho dEle. Por quê? Porque assim como você faz, vamos supor que você seja uma pessoa que faz robô, tá? Então, você idealizou um robô que vai ter a função de pegar o controle remoto, encontrar o controle remoto e entregar ao seu dono, tá? Então, essa é a função do robô. Então, você programou o robô e ele estava lá, fazendo a função dele de levar o controle remoto, achar o controle remoto e entregar o controle remoto. De repente, esse robô fala: quer saber, não vou fazer isso não. Pega o robô para mim? Não vou. Mas você foi feito para isso. Como que você não vai fazer? Não vou, não quero. Não acho isso legal. Vou ficar aqui no sofá, tô a fim de ficar olhando pro tempo. O que você vai fazer com esse robô? Você vai jogar ele no lixo. A função pelo qual ele estava ali, disponível, ele deixou de realizar. Não tem sentido ter esse robô, então, em casa. Está ocupando meu espaço. Está aqui sendo, vamos dizer, as peças dele eu posso utilizar para outra coisa. Não tem sentido continuar com esse robô, ele está com defeito. Nós temos um sentido para Deus. Ele fez a gente com uma missão. Cada um de nós faz parte de um grande quebra-cabeça. E nós temos a nossa peça que deverá ser encaixada no lugar certo. Só que às vezes a gente quer ficar em outra área do quebra-cabeça. A gente acha que não está no lugar certo. Ir para esse caminho, é para o outro. E aí Deus fala: não, filho, estou te mostrando, é aqui, ó. Tudo flui para a vontade de Deus. Não, mas eu vou fazer para outro caminho. E aí o que acontece? A gente deixa de ser útil naquilo que a gente realizaria. O encaixe perfeito, que daria encaixe a outras pessoas.
a gente deixou de estar. Está lá, se envolvendo com outras áreas que não são nossas. E aí começa a depressão, tristeza, sofrimento, angústia. Por quê? Porque era para eu estar quietinho lá no meu canto, mas resolvi vir xeretar as peças dos outros. Peça a Deus a graça de retornar para o caminho que Ele sonhou quando Ele te fez. Peça a Deus para que você possa desprezar as coisas do mundo, não com o desprezo de não cuidar daquilo que Deus te confiou. Se Deus te deu uma casa, cuide dela. Se te deu um relógio bacana, cuida dele. Mas não viva em função dele. Não é o dono do robô menor que o robô. Entende? O robô, ele serve ao seu senhor. E ele só tem utilidade se ele está realizando aquilo que ele foi programado a fazer. Beleza? É claro que Deus nos ama muito mais que esse dono desse robô, né, gente? Mas, infelizmente, quem se lança fogo e é jogado é aquela passagem de João. Aquela que não, aquela figueira, né? Aquele ramo que não dá frutos, ele corta e lança ao fogo. Então, lembremos que Deus deixa claro que nós precisamos dar frutos e bons frutos, tá bom? Porém, se o nosso olho é mau e só deseja as coisas deste mundo, naturalmente, todo o nosso corpo estará com essa maldade, corrompido. E nós não viemos para sermos maus. Nós viemos para sermos bons, dar bons frutos e almejar as coisas do céu. Não essas da terra, que são passageiras. Vem um ladrão e rouba. Vou morrer por causa disso? Não. É melhor mesmo que eu tenha um relógio mais baratinho, porque se alguém roubar, nem faz falta, né? Imitação de Cristo. Documentos para obter a paz. Jesus Cristo. Amigo, vou agora te ensinar o caminho da paz e da verdadeira liberdade. O fiel. Fazei-me, Senhor, esta graça, que me alegro muito de vos ouvir. Jesus Cristo diz: procura antes fazer a vontade de outrem do que a tua. Contenta-te com um pouco e estima sempre ter menos do que mais. Busca sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Deseja e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente a sua divina vontade. Quem assim faz está no caminho da paz e do descanso. O fiel. Senhor, estes curtos preceitos que me dais encerram uma grande perfeição. Contam poucas palavras, porém estão cheios de sentido e de copioso fruto. Se eu fosse fiel em os guardar, não entraria em mim tão facilmente a perturbação. Porque todas as vezes que me acontece perder a paz e a quietação, reconheço ter me apartado destas máximas. Mas vós, que podeis tudo, e desejais sempre o proveito de todos, aumentais em mim vossa graça, para que, obedecendo a vossos preceitos, possa alcançar a minha salvação. Vamos ler de novo, então, o que Jesus nos pede? Procura antes fazer a vontade do outro do que a tua. Tudo pronto para tomar café. Aí minha filha pede para ir no banheiro que ela quer fazer cocô. Agora não. Vai lá, fica lá, porque tem mais o que fazer aqui. Eu quero tomar meu café. Não, filha, vamos lá. Deixa meu café, daqui a pouco eu vou. Poxa, Carol, mas manda o outro no lugar. E a vontade de servir primeiro? Nossa, eu tô indo adorar o Santíssimo. Chegou uma pessoa para a gente atender. Pede para esperar que eu vou lá no Santíssimo. Mas se Jesus disse que é dentro de cada um que nós estamos servindo, que nós estamos amando, vem a pessoa. Afinal de contas, Deus não pede que nós façamos tudo aquilo que Ele nos coloca a fazer. Essa pessoa ter chegado naquele momento já era um desejo de Deus. Ele me visitou. E eu poderia simplesmente falar, não, e qual seria a minha graça diante daquele que me visita? Nós precisamos ter essa consciência. Uma folha seca não cai da árvore sem que Deus permita. Imagina a nossa vida acontecendo, sendo toda obra de Deus. Peçamos a Deus para termos sabedoria
de compreender a graça que passa e de nos apegarmos a ela, na vida que nos leva a servir o outro antes de sermos servidos. Então, procura antes fazer a vontade do outro do que a tua. Contenta-te com pouco e estima sempre ter menos do que mais. Ladainha da humildade. Se você não conhece, por favor, faça bom uso dela diariamente, se possível. A ladainha da humildade ensina justamente isso, que eu preciso querer pouco, querer o último lugar, que eu preciso me colocar à disposição e não exigir nada. Deseja e pede sempre a Deus, busca ser sempre o último e gosta de ser inferior a todos. Isso daqui é o que o mundo mais muda na vontade de Deus. Busca ser sempre o último. A gente quer ser primeiro em tudo. A gente quer ficar em destaque. E aí a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque isso não é humildade. Isso é o contrário de humildade. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Quem é o pai do orgulho? É Satanás. Tem jeito. Deseja e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente a sua divina vontade. É assim que nós estaremos no caminho da paz e do descanso. Lindo demais, né? Vou colocar isso depois para a gente poder não esquecer. E a última leitura para a gente encerrar. O Espírito da Sabedoria Encarnada de São Luís Maria Grimond de Montfort. Para possuir a sabedoria, urge mortificar o corpo. Não somente com sofrer pacientemente as moléstias corpóreas, provações das intempéries, males que advertem das outras criaturas, mas ainda buscando algumas penas e mortificações, tais como jejuns, vigílias e outras austeridades dos santos penitentes. Para isso é preciso coragem, porque a carne é naturalmente idólatra de si mesma, e o mundo considera e rejeita como inúteis todas as mortificações do corpo. Que não faz ele e que não diz para afastar a prática das austeridades dos santos, cuja penitência assim encontramos descritas? O santo reduziu seu corpo à obediência, mercê de vigílias, jejuns, disciplinas, frio, nudez, de toda sorte de austeridades, e fez com ele o pacto de nada lhe dar de repouso deste mundo. De cada santo, diz o Espírito Santo, que era inimigo da túnica manchada de sua carne. Espera aí que eu vou ler de novo, não entendi isso aqui. O santo reduziu seu corpo à obediência, mercê de vigílias, jejuns, disciplinas, frio, nudez, de toda sorte de austeridades, e fez com ele o pacto de nada lhe dar de repouso neste mundo. De cada santo, diz o Espírito Santo, que era inimigo da túnica manchada de sua carne. Era inimigo, cada santo se tornou inimigo, não dessa carne aqui, tá, gente? Que o corpo é lindo, maravilhoso, a gente tem que cuidar com tanto amor e zelo. Mas essa carne impura, pecado original, que se inclina às coisas do mundo e se afasta das coisas de Deus. E através da austeridade que a gente vive aos jejuns e penitências, a gente vai mostrando para o corpo, para esta carne impura, que quem manda não é você. Então a gente vai mostrando que todas essas buscas de prazeres não estão alinhadas com a doação que eu quero dar a Deus diante das graças que Ele me derrama. Então eu abro mão daquilo que me inclina para o mal e me entrego a viver austeridades, penitências, jejuns que me fazem fazer, que me deixem o corpo ciente de que eu não mando. Por exemplo, quando a gente faz um jejum de... Vamos supor que você gosta muito de bolo. E você faz um jejum de bolo. Você fala assim, ó, não vou comer bolo por tantos dias. Então tá. Aí você está fazendo esse jejum. E aí você comeria bolo todos os dias. Você está abrindo mão de algo que você dá muito valor. Aí beleza. Aquilo dali começa a ser um tormento, porque todo mundo começa a te trazer bolo. E aí você começa a falar, meu Deus, não. E aí você vai. Por que isso é tão importante para a nossa vida espiritual? Porque o pedaço de bolo, apesar de ser algo que você gosta muito, ele não tem o poder de saltar
ir para a sua boca. Ele não tem o poder de te, sabe, de pegar a sua mão e te levar até ele, né? Então, ele está ali paradinho e você está vencendo com toda a tranquilidade de simplesmente virar as costas e ir para outro lugar e não olhar mais para ele. Mas com as coisas de Satanás é diferente. Satanás, ele tem a ciência, ele é um anjo, ele continua tendo. Então ele sabe aquilo que é a sua maior dificuldade. Ele sabe aonde que aperta o seu calcanhar. E ele vai estimular sempre, nessa sua fraqueza, a sua queda. Ele vai fazer de tudo, igual o ferrinho de dentista. Ele vai ficar ali perturbando a sua alma. E se o bolo, que não se mexe, você tem dificuldade de dizer não, imagina para Satanás, que faz toda aquela arquitetura para te levar à queda naquilo que ele sabe que é a sua fraqueza. Este momento onde a gente diz não às coisas que são do mundo, né, como penitências e jejuns, nos fortalece a alma, para quando vier as mexidas de Satanás, você está fortalecido, igual aquela pessoa que vai para a academia, né, e vai fortalecendo o músculo. Os jejuns, as penitências, as austeridades, elas fortalecem o nosso espírito também, entendeu? E para que esta mortificação exterior e voluntária seja salutar, é mister juntá-la à mortificação de juízo e da vontade, para a santa obediência. Porque, sem esta obediência, toda mortificação é nodoada de vontade própria e muitas vezes mais agradável ao demônio do que a Deus. Então tem coisas que você vai fazer que você considera que são maravilhosas, mas na verdade você não está fazendo para você não. Você está fazendo para poder aparecer para os outros ficarem, nossa, ela é muito penitente, né? Lembro que outro dia um amigo meu falou, não, pode contar, porque senão as pessoas vão ficar com dó de você e aí você perdeu todo o mérito. Não sabia. Mas isso, é claro, uma forma da gente aprender que silêncio. Não conte para ninguém. É claro que às vezes você quer testemunhar. Ah, eu faço isso. É uma forma que a gente tem de procurar. Mas Deus mostra. Você não precisa ficar mostrando. Deus mostra para todos nós o que Ele espera de nós, como jejuns, penitências. Ele vai nos pedindo para cada um de uma forma particular. Só que tem penitências e jejuns e austeridades que Deus vai promover na sua vida. São mortificações passivas. Você não desejou, mas você está passando. Vamos supor, eu faço um jejum de 4 horas. E aí, neste dia, quando encerrou as 4 horas, eu não pude comer. E eu fiquei mais 2 horas sem comer. Essas 2 horas foram as mortificações passivas. Foi Deus que determinou. Ele não me permitiu comer nas 4 horas, Ele me permitiu comer com 6. Essas 2 horas eu entrego a Deus também, como uma oferta passiva, não ativa. Eu não pensei, não planejei, mas Deus assim quis e eu entreguei. Ao contrário, eu posso começar a reclamar. Não, gente, mas eu já estou na hora de comer, eu não posso parar agora porque eu tenho que comer, eu já acabei meu jejum. Eu reclamo aquela mortificação que foi passiva, que foi desejada por Deus. E aí eu perco a oportunidade de servi-lo. Triste, né? Por isso, nenhuma mortificação maior que se faça sem conselho. É importante ter um diretor espiritual. Busca um diretor espiritual, um padre que você tenha confiança e busca aconselhar-se com ele, para você entender. Essa mortificação, posso fazer? Como devo fazer? E aí ele vai encontrar com o Espírito Santo toda a orientação para que você seja guiado. A habitação da sabedoria está no conselho, Provérbios 8, versículo 12. O que confia em si mesmo, confia num louco. O sábio tudo faz com conselho, Provérbios 13, versículo 16. Quem não quiser arrepender-se do que faz, não o faça antes de aconselhar-se com um varão prudente. Com um varão prudente. Por quê? Porque pode ser que você fale, Carol, eu estou me consultando com um padre, mas esse padre falou que eu não preciso fazer isso. Mas a Bíblia está falando outra coisa. E aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa entender aonde que eu estou conduzindo o meu olhar. E se aquele varão prudente não for prudente de fato, né? Se você não encontrou algo prudente, busque alguém que você confia. Direção espiritual
não é obrigatoriamente para ser feita com aquele que está na sua diocese, na sua paróquia. Não. Você pode ter um diretor espiritual que está até em outra cidade, porque você confia, porque você sentiu o desejo de ser orientada por ele. Está tudo bem. Ah, mas pode ser até online? Pode, não tem problema não. Então, a habitação da sabedoria está no conselho. O que confia em si mesmo, confia no louco. O sábio tudo faz com conselho. Provérbios 13:16. Quem não quiser arrepender-se do que faz, não o faça sem antes aconselhar-se com um varão prudente. É a grande admoestação do Espírito Santo. Eclesiástico 31:24. Mediante esta obediência, o amor próprio que tudo estraga será expulso. A menor ação será meritória. Fica o fiel defendido contra a ilusão do demônio. Vitorioso dos inimigos todos, chegará seguramente e como a dormir no porto da salvação. Tudo o que acabo de dizer se encerra neste grande conselho. Deixai tudo e encontrareis tudo, encontrando Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Encerramos o nosso 8º dia com a alegria de saber que estamos servindo a Deus através daquilo que Ele nos chamou. Vamos então saudar Nossa Senhora e rezar a Ave Maria por todos os padres, diáconos, bispos, por todos os religiosos, seminaristas, por todos os seminários do mundo inteiro, pela santificação do clero e pelas intenções do Santo Padre. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora os cubra com o manto sagrado e que até amanhã estejamos juntos. Tchau.